Você já passou por algum muro pichado e viu um número estranho? Já encontrou em alguma rede social um usuário com uma sequência de números no final do nome e nunca se perguntou por quê? Ou então, durante um jogo online, se deparou com alguém usando um nome de usuário com os números 88, 14 ou até mesmo 1488? Pois, pode parecer apenas coincidência ou até uma escolha aleatória de quem criou o nome, mas a verdade é muito mais obscura e perturbadora do que você imagina. Por trás de algumas dessas combinações numéricas simples, existe uma rede de códigos secretos usados por décadas por grupos neonazistas e supremacistas brancos. Esses números, que para a maioria das pessoas são apenas números, carregam mensagens de ódio, violência e intolerância. Eles funcionam como uma espécie de senha, um sinal silencioso entre membros desses grupos extremistas. Um código que passa despercebido aos olhos de quem não conhece o significado, mas que carrega uma carga histórica, ideológica e até criminosa. E o mais assustador, eles estão espalhados por todos os lugares. Estão nas redes sociais, tatuados no corpo de alguns indivíduos, estampados em camisetas, bonés e até mesmo nas placas de alguns carros. Estão infiltrados em fóruns, em grupos de mensagens e nas entrelinhas de discursos que, à primeira vista, podem parecer inofensivos. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro significado desses códigos. Vai entender como eles surgiram, por que são usados até hoje e o que eles realmente representam. Ao final, você nunca mais vai olhar para um simples número da mesma forma. Se prepare, o que você vai descobrir agora pode mudar a forma como você enxerga certas pessoas, certos símbolos e até certas coincidências que você vê por aí todos os dias. Para entender como esses códigos numéricos surgiram, precisamos voltar no tempo, mais precisamente para a Alemanha dos anos 1920 e 1930. Foi nessa época que o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, começou a construir não apenas sua ideologia política, mas também toda uma cultura de símbolos, sinais e códigos secretos. O nazismo não se limitava a discursos inflamados e desfiles militares. Ele era um movimento profundamente ritualístico, místico e obcecado por simbologia oculta. Hitler e seus principais assessores, como Heinrich Himmler, acreditavam que a força de um império não estava apenas nas armas, mas também na criação de um imaginário coletivo, onde símbolos, cores, runas e códigos numéricos teriam o poder de unir, inspirar e manipular milhões de pessoas. O número 18, por exemplo, tem uma origem aparentemente simples, mas carregada de significado. Ele representa as iniciais de Adolf Hitler. A letra A é a primeira do alfabeto e a letra H é a oitava. Juntas, formam o número 18. Um código discreto, fácil de esconder e que, para os simpatizantes da ideologia, virou uma maneira sutil de homenagear o ditador sem chamar atenção. Outro exemplo emblemático é o número 88. Mais uma vez, a explicação parece matemática. O número 8 corresponde à letra H. Assim, 88 representa a expressão Heil Hitler, a saudação nazista que se tornou o grito de guerra de um dos regimes mais violentos e assassinos da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses códigos numéricos começaram a aparecer discretamente em documentos, cartas e comunicações internas de grupos extremistas. Eles serviam como uma forma de reconhecimento, quase como um sinal secreto para identificar quem era aliado da causa e quem não era. Mas foi no pós-guerra, principalmente a partir da década de 1950, com a ascensão de células neonazistas clandestinas na Europa e nos Estados Unidos, que esses códigos ganharam uma nova função: escapar da censura. Em países onde a exibição de símbolos nazistas passou a ser proibida por lei, os números viraram um atalho para continuar espalhando a ideologia de ódio sem despertar a atenção imediata das autoridades. Com o passar das décadas, os códigos foram evoluindo. Novas combinações foram criadas. Números como 14, 1488 e até códigos menos conhecidos começaram a surgir. Cada um com seu próprio contexto, cada um com sua própria história macabra por trás. Hoje, esses números estão mais vivos do que nunca dentro de comunidades extremistas. Circulam livremente em chats, jogos online, fóruns underground e até em tatuagens feitas com orgulho por quem ainda propaga a mesma ideologia de ódio de quase 100 anos atrás. E o mais assustador,
Muita gente que cruza com esses símbolos diariamente sequer sabe o que eles significam. Os códigos numéricos nazistas podem parecer, à primeira vista, apenas uma sequência aleatória de números. Mas por trás de cada um deles existe uma carga simbólica extremamente calculada, cheia de mensagens ocultas que, para os iniciados, têm um significado profundo e perigoso. Vamos começar com o número 14. Ele é uma referência direta às chamadas 14 palavras, uma frase criada por David Lane, um notório supremacista branco-americano. A frase é: "We must secure the existence of our people and a future for white children." Em tradução livre, devemos garantir a existência do nosso povo e um futuro para as crianças brancas. Essa frase virou um verdadeiro mantra dentro da extrema-direita global. É uma promessa de lealdade à preservação da raça branca e uma convocação à militância racial. Agora, o número 18. Como já mencionamos, ele representa as iniciais de Adolf Hitler. A igual 1 e H igual 8, formando 18. Esse número aparece frequentemente em tatuagens, grafites e até em nome de gangues neonazistas, como uma forma de exaltar a figura do ditador, sem precisar escrever seu nome diretamente, o que, em muitos países, é crime. O número 88 vai além. Ele representa Heil Hitler, já que a letra H é a oitava do alfabeto. Esse código aparece muito em contextos de esquinhadas nazistas, fóruns de internet, placas de carro, e até em merchandising de grupos de ódio. O 88 também é usado como assinatura final de mensagens online de militantes extremistas. E quando os códigos se combinam, o perigo aumenta ainda mais. 1488 é talvez o mais simbólico deles. Ele junta as 14 palavras com o 88, criando uma mensagem completa que mistura o compromisso com o futuro da raça branca e a saudação nazista a Hitler. 1488 virou o número oficial de vários grupos neonazistas, sendo estampado em camisetas, bandeiras, muros, principalmente em tatuagens. Além desses mais conhecidos, existem outros códigos menos populares, mas igualmente carregados de significado. O número 311, por exemplo, é usado por alguns grupos por corresponder às letras C e K de Ku Klux Klan, terceira e 11ª letras do alfabeto. Já o número 831 é um código que significa I hate Niggers, com cada número representando a posição das letras iniciais de cada palavra. Outro exemplo é o 1488, que além de ser um código numérico, às vezes aparece escrito de forma fracionada ou com barras, como se fosse uma data ou código militar. Esse tipo de variação serve justamente para burlar os filtros de redes sociais e evitar a identificação por sistemas de moderação de conteúdo. E o mais preocupante é que esses números, por serem discretos, muitas vezes passam despercebidos em tatuagens, perfis de redes sociais e até em senhas de Wi-Fi de casas ligadas a grupos extremistas. O universo dos códigos numéricos nazistas é um campo minado de significados escondidos. Cada número carrega consigo uma história de ódio, supremacia e violência. Conhecer esses códigos é o primeiro passo para reconhecer os sinais de que essa ideologia ainda circula livremente, muitas vezes bem debaixo do nosso nariz. Dentro da engrenagem ideológica do regime nazista, poucos elementos foram tão explorados quanto o simbolismo místico das antigas runas germânicas. O que pode parecer, para muitos, apenas desenhos rústicos e enigmáticos, na realidade, escondia uma complexa rede de significados religiosos, espirituais e políticos que serviam como ferramenta poderosa de propaganda. Para começar, é importante entender que as runas eram originalmente caracteres de alfabetos usados por povos germânicos no norte da Europa, muito antes do surgimento do cristianismo. Elas estavam carregadas de simbolismos ligados à natureza, à guerra, à fertilidade e aos deuses pagãos nórdicos. No entanto, foi só no início do século XX que essas runas foram reinterpretadas e ressignificadas por grupos ocultistas alemães, como a Sociedade Thule, e mais tarde apropriadas oficialmente pelo Partido Nazista. A runa Sig, por exemplo, talvez a mais icônica, é representada por um traço curvo semelhante a um raio. Os nazistas a duplicaram e transformaram no símbolo das temidas SS, Schutzstaffel. Mas seu significado original vinha de uma representação solar, simbolizando força, energia e vitória. Dentro da ideologia nazista, essa runa foi escolhida não apenas por sua estética agressiva,
mas por representar o ideal de vontade vitoriosa que o regime queria imprimir nos soldados das SS. A runa Odal, com seu formato de losango com 2 pés voltados para baixo, também foi amplamente usada. Ela representava herança, terra e ancestralidade. A mensagem era clara. Os alemães teriam uma ligação de sangue com a terra da Germânia, o que justificava as ideias expansionistas de Lebensraum, espaço vital, e a pureza racial que o regime tanto propagava. Outro exemplo é a runa Tivais, que faz alusão ao deus da guerra e da justiça, TYR. Os nazistas usaram esse símbolo como representação de liderança militar e da luta armada, especialmente em condecorações e distintivos. Já a runa Agal foi usada para simbolizar a fé inabalável. Ela era estampada na Honoring SS, uma condecoração pessoal concedida por Heinrich Himmler, líder das SS, a oficiais que demonstravam extrema lealdade ideológica ao regime. Ainda temos a runa de vida, Lebensrune, e sua versão invertida, a runa da morte, Todesrune. A Lebensrune era usada para identificar famílias racialmente valiosas, enquanto a Todesrune era usada em lápides e documentos como uma substituição da cruz cristã tradicional. Um detalhe que mostra o quanto o regime queria apagar símbolos religiosos convencionais e criar uma estética própria, quase mística. O mais intrigante e perturbador é que muitas dessas runas apareciam lado a lado, compondo brasões, medalhas, documentos oficiais e até marcando eventos importantes com calendários baseados em datas rúnicas. Himmler, por exemplo, transformou o castelo de Wewelsburg numa espécie de centro de rituais esotéricos, decorado com símbolos como o Sol Negro, uma variação estilizada da roda solar, com 12 raios. Ali aconteciam reuniões secretas da alta cúpula das SS, misturando ideologia, ocultismo e planejamento político. Além do uso institucional, essas runas acabaram criando uma estética de poder, medo e mistério. A ideia era simples. Quando um soldado ou um civil visse essas runas estampadas em uniformes, bandeiras ou monumentos, imediatamente associaria à força, ao destino e à inevitabilidade da vitória nazista. Hoje, mesmo após décadas do fim da Segunda Guerra Mundial, muitas dessas runas continuam sendo usadas por grupos neonazistas ao redor do mundo. Elas aparecem em tatuagens, acessórios e até em posts criptografados em redes sociais, justamente por serem mais discretas que uma suástica, mas com uma carga simbólica igualmente agressiva. O legado das runas na propaganda nazista é um exemplo claro de como símbolos antigos podem ser reapropriados e transformados em ferramentas modernas de manipulação, dominação e terror psicológico. Entre todos os símbolos associados ao ocultismo nazista, o Sol Negro, Schwarze Sonne, talvez seja um dos mais envoltos em mistério. Não apenas por seu visual enigmático, um grande círculo com 12 raios curvos que se entrelaçam como um vórtice hipnótico, mas por sua ligação direta com o coração místico do Terceiro Reich, o castelo de Wewelsburg, na Alemanha. Localizado na região da Westfália, o castelo de Wewelsburg foi adquirido por Heinrich Himmler em 1934. Para muitos, essa foi apenas mais uma aquisição imobiliária do governo nazista. Mas a verdade é que o local se tornou o epicentro das crenças esotéricas da SS Himmler. Obcecado com lendas germânicas, arqueologia e misticismo pagão, tinha uma visão muito clara: transformar o castelo no centro espiritual para a elite da SS, uma espécie de Camelot nazista. O projeto de reforma do castelo foi gigantesco e envolveu arquitetura, simbolismo e ritualística. Himmler dividiu o espaço em áreas temáticas, cada uma dedicada a uma função simbólica: salas cerimoniais, aposentos especiais para os oficiais mais graduados e até espaços para rituais secretos. Entre todas as partes do castelo, o local mais emblemático era a Sala da Torre Norte, conhecida hoje como a Sala do Sol Negro. O piso dessa sala é o que mais chama a atenção. Um enorme mosaico de pedras escuras formando o desenho do Sol Negro, com os famosos 12 raios curvos saindo de um centro circular. Até hoje, historiadores debatem qual era exatamente o propósito desse símbolo. Alguns estudiosos acreditam que os 12 raios representavam as 12 divisões da SS ou talvez os 12 signos do zodíaco, simbolizando o ciclo eterno de renascimento e poder. Outros apontam para uma conexão com a roda solar da mitologia germânica e nórdica, representando a eternidade, a força da raça ariana e o renascimento espiritual do povo alemão.
A sala era usada para encontros privados de alto escalão, onde apenas os oficiais mais próximos de Himmler tinham acesso. Há relatos de que reuniões de planejamento estratégico, cerimônias de iniciação e até sessões de meditação mística aconteciam ali. Os integrantes eram incentivados a se ver como uma espécie de ordem de cavaleiros modernos, com deveres espirituais além dos militares. O próprio Himmler se via como uma reencarnação de líderes antigos, comparando-se a reis germânicos e líderes de ordens secretas. O castelo de Wewelsburg se tornava, assim, um santuário dedicado a reforçar a ideia de uma linhagem ariana sagrada, conectada com forças cósmicas, com a natureza e com os deuses antigos. Curiosamente, o Sol Negro como símbolo, naquela época, não tinha um nome oficial. O termo Schwarze Sonne só começou a ser usado décadas depois da guerra, especialmente a partir dos anos 1990, quando grupos neonazistas e ocultistas modernos redescobriram o mosaico de Wewelsburg. Hoje, o símbolo é amplamente utilizado por supremacistas brancos e por cultistas de extrema-direita como um código discreto de lealdade ideológica. Além disso, o Sol Negro tem aparecido em diferentes contextos da cultura pop, filmes, jogos de videogame, quadrinhos e até em músicas de bandas de metal extremo. No entanto, seu verdadeiro significado histórico permanece um lembrete sombrio de como o regime nazista manipulava símbolos ancestrais para justificar sua ideologia genocida. Wewelsburg, por sua vez, hoje é um museu. O local abriga exposições que explicam a história da SS, o uso da simbologia e os horrores cometidos por aqueles que um dia caminharam pelos corredores daquele castelo. Mas o símbolo do Sol Negro permanece lá, intacto no chão da Sala Norte, como um eco silencioso de um dos períodos mais obscuros da humanidade. Muito antes da ascensão de Adolf Hitler ao poder, enquanto a Alemanha ainda vivia o caos econômico e social após a Primeira Guerra Mundial, movimentos ocultistas e nacionalistas começaram a ganhar força no subsolo cultural alemão. Entre esses grupos, um dos mais misteriosos, e talvez o mais influente, foi a Sociedade Thule. Seu nome remete a uma mítica terra do norte, chamada Thule, supostamente o berço ancestral da raça ariana. Mas por trás desse fascínio por mitos nórdicos, estava um movimento com ideologias extremas e planos ambiciosos que moldariam os fundamentos espirituais do nazismo. A Sociedade Thule foi oficialmente fundada em Munique, em 1918, como uma ramificação da Germanenorden, uma organização esotérica que misturava nacionalismo com ocultismo germânico. Seus membros eram aristocratas, professores, militares e ocultistas, todos obcecados com a ideia de pureza racial, superioridade ariana e o renascimento de um império germânico. A Thule não era apenas um clube secreto com rituais e símbolos. Era uma organização com motivações políticas claras. Um dos aspectos centrais da doutrina da Thule era a crença de que os germânicos descendiam de uma raça ariana superior que teria vindo do norte mítico, Thule, antes de se espalhar pela Europa. Essa narrativa pseudocientífica buscava legitimar ideias de supremacia racial e justificar a missão de purificação da sociedade alemã. Para os membros da Thule, a Alemanha havia se desviado de sua missão sagrada, corrompida por judeus, marxistas e liberais. No plano simbólico, os membros da sociedade utilizavam a suástica como um dos seus principais emblemas, décadas antes de Hitler adotá-la. Para eles, o símbolo tinha significados espirituais profundos. Representava o sol, a energia vital, a pureza racial e o renascimento. Essa apropriação foi crucial para dar ao símbolo uma aparência ancestral quando ele foi mais tarde incorporado pelo Partido Nazista. Mas a influência da Sociedade Thule não parava na filosofia ou nos símbolos. Foi ela quem financiou a criação de um pequeno partido político chamado DAP, Partido dos Trabalhadores Alemães, onde um jovem chamado Adolf Hitler faria seu início na política. Muitos dos primeiros membros e apoiadores do partido vinham diretamente da Thule, incluindo o influente Dietrich Eckart, mentor pessoal de Hitler. Eckart não era apenas um ativista, era poeta, místico, ocultista e acreditava que Hitler era o Messias ariano que a Thule esperava para restaurar a glória perdida da Alemanha. Além da política, a Sociedade Thule mergulhava em práticas místicas. Seus encontros incluíam sessões mediúnicas, interpretações astrológicas e rituais secretos voltados à comunicação com entidades superiores e aos espíritos arianos ancestrais.
Seus membros acreditavam que a raça ariana estava em sintonia com uma força cósmica e que o destino da humanidade dependia de seu retorno ao poder. À medida que o partido nazista crescia, a presença direta da Thule começou a desaparecer, não por falta de influência, mas porque suas ideias já haviam sido absorvidas pelo núcleo do movimento. A elite nazista, especialmente figuras como Himmler, Rosenberg e Hess, continuaram a alimentar o regime com conceitos herdados da Thule. Misticismo, simbolismo esotérico, eugenia e antissemitismo racial fundamentado em mitos. Mesmo com o fim oficial da sociedade por volta de 1925, seu legado viveu no coração espiritual do Terceiro Reich. A obsessão dos nazistas por relíquias sagradas, como a Lança do Destino ou o Santo Graal, as expedições ao Tibete em busca das origens arianas e o próprio culto à suástica, têm raízes diretas nas ideias da Thule. Hoje, a sociedade Thule permanece envolta em mistério. Muitos negam sua real influência, chamando-a de exagero pós-guerra. Mas documentos históricos, ligações políticas e a repetição quase literal de seus ideais no nazismo mostram que sua sombra se estendeu bem além dos salões ocultos de Munique. A Thule não apenas abriu caminho para o nazismo, ela o moldou espiritualmente. Entre os muitos aspectos sombrios e incomuns do regime nazista, talvez nenhum seja tão envolto em mistério e fascínio quanto sua obsessão com objetos místicos e relíquias sagradas. Essa faceta pouco discutida da Segunda Guerra Mundial revela como os nazistas, especialmente figuras como Heinrich Himmler, acreditavam que o domínio espiritual era tão importante quanto o militar. Eles não queriam apenas conquistar territórios físicos, mas também simbólicos, espirituais e esotéricos. Por trás dos tanques, uniformes e discursos inflamados, havia um núcleo de crença profundamente esotérica que guiava ações e missões secretas em busca de objetos lendários como o Santo Graal, a Lança do Destino e outras relíquias antigas. A Lança do Destino, também conhecida como Lança de Longino, era um dos principais objetos de interesse. Segundo a tradição cristã, essa foi a lança usada por um soldado romano para perfurar o lado de Jesus Cristo durante a crucificação. A lenda afirmava que quem possuísse a lança teria o poder de dominar o mundo. Essa ideia não passou despercebida por Adolf Hitler. Ainda jovem, ao visitar o Museu Hofburg em Viena, Hitler teria ficado profundamente impressionado ao ver a lança exposta. Ele mesmo mais tarde escreveria sobre a experiência como um despertar espiritual. Quando os nazistas anexaram a Áustria em 1938, uma das primeiras ordens foi transferir a lança para Nuremberg, o coração simbólico do Terceiro Reich. Para Hitler, essa relíquia não era um simples artefato, mas um amuleto de poder que legitimava sua missão histórica. Já o Santo Graal, famoso pelo mito arturiano, também foi objeto de obsessão. Segundo a lenda, o Graal seria o cálice usado por Cristo na última ceia, capaz de conceder vida eterna ou sabedoria infinita. A busca por essa relíquia nunca foi meramente simbólica para os nazistas. Himmler, em especial, acreditava piamente que o Graal estava ligado à linhagem ariana e ao renascimento espiritual da Alemanha. Ele transformou o castelo de Wewelsburg, na Westfália, em um centro ritualístico onde planejava instaurar uma nova ordem espiritual. O castelo foi remodelado com salões cerimoniais, símbolos rúnicos e uma cripta central, tudo inspirado nas lendas do Graal e nos Templários. Himmler via Wewelsburg como o Camelot do Terceiro Reich. Havia inclusive uma mesa circular planejada para reunir os 12 cavaleiros SS, que simbolizariam os líderes da nova ordem ariana. Mas não era só o Graal que despertava o interesse dos nazistas. O regime financiou diversas expedições arqueológicas e místicas em várias partes do mundo em busca de relíquias que pudessem comprovar a suposta superioridade da raça ariana ou as origens míticas dos germânicos. Uma das mais emblemáticas foi a expedição ao Tibete, em 1938, comandada por Ernst Schaffer. A missão oficial era científica, mas seus objetivos ocultos envolviam encontrar vestígios de uma civilização ariana ancestral. Uma ideia completamente pseudocientífica, baseada em mitos e suposições raciais. Os nazistas acreditavam que o Himalaia poderia ter sido o berço da raça ariana perdida, a mesma que a sociedade Thule dizia descender de Thule ou da Atlântida. Além do Tibete, o regime investigava relatos sobre Atlântida, Lemúria e outras civilizações míticas desaparecidas, buscando nelas evidências de uma origem divina ou cósmica para os germânicos.
Muitos desses projetos estavam ligados à Ahnenerbe, uma organização científica fundada por Himmler com o objetivo de pesquisar e comprovar as origens arianas por meio de linguística, antropologia, folclore e arqueologia. Mas, na prática, a Ahnenerbe também funcionava como uma agência mística, realizando escavações ritualísticas e rituais simbólicos. O culto ao oculto no nazismo não era mera superstição. Era parte estratégica da construção de poder. Ao se apropriar dessas relíquias, os nazistas buscavam revestir seu domínio com uma legitimidade espiritual e cósmica. O uso desses símbolos não era apenas estético. Eles acreditavam estar reativando forças ancestrais que dariam suporte energético e espiritual à conquista do mundo. Mesmo com o colapso do Terceiro Reich, o legado dessas buscas místicas continua despertando o interesse de historiadores, pesquisadores e até cineastas. Filmes como Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones, foram inspirados diretamente nesses episódios reais. Mas, mais do que aventuras, essas buscas revelam um dos aspectos mais sombrios do regime: sua tentativa de fundir poder político, militar e espiritual em uma única ideologia totalitária. Esses delírios místicos do nazismo não apenas serviram como pano de fundo para atrocidades reais, como também ajudaram a construir um imaginário que continua a influenciar movimentos extremistas e esotéricos até hoje. A crença em um destino messiânico, em relíquias sagradas e na pureza de uma raça escolhida, foi, e ainda é, um combustível perigoso para ideologias destrutivas. No coração do nazismo havia mais do que propaganda, violência e guerra. Havia um projeto de poder oculto, simbólico e espiritual. Esse projeto foi cristalizado na criação da chamada Ordem Negra, uma elite dentro da elite, representada pelas temidas SS, Schutzstaffel. Para Heinrich Himmler, o arquiteto por trás das SS, a guerra que os nazistas travavam não era apenas política ou militar, mas também espiritual. Por isso, ele projetou a criação de um centro de poder esotérico, um Vaticano nazista, um ponto de convergência mística do Terceiro Reich, o Castelo de Wewelsburg. Localizado na Westfália, Alemanha, o Castelo de Wewelsburg foi escolhido a dedo por Himmler em 1933. Não era apenas pela sua arquitetura gótica ou localização geográfica. Era pelo simbolismo geomântico, quase astrológico, que ele acreditava emanar dali. Himmler via o castelo como um eixo espiritual, uma espécie de Stonehenge nazista, onde forças ancestrais da raça germânica podiam ser despertadas e canalizadas. Em seus planos megalomaníacos, Wewelsburg seria remodelado para se tornar o centro cerimonial da Ordem Negra, a versão mística das SS. A estrutura arquitetônica deveria ser modificada para refletir um sistema simbólico. Um enorme salão circular subterrâneo foi construído, conhecido como Cripta das SS, onde ocorreria rituais secretos com os principais oficiais da ordem. No centro da cripta, havia uma laje de pedra em forma de disco, rodeada por 12 colunas, ecoando o símbolo da roda solar e dos 12 cavaleiros da nova távola redonda. No andar superior, foi projetado um salão principal com o Sol Negro, um símbolo esotérico composto por 12 raios em espiral que se tornaria uma marca da espiritualidade nazista. Essa sala serviria como local de meditação, consagração e planejamento ritualístico dos altos escalões das SS. Himmler acreditava que ali nasceria uma nova religião germânica, destinada a substituir o cristianismo, considerado por ele uma fé fraca e sem raízes arianas. As SS não eram apenas uma força paramilitar. Himmler queria que fossem uma nova ordem sacerdotal, inspirada nos cavaleiros teutonicos, nos templários e em lendas como a do rei Arthur. Seus membros mais graduados deviam passar por rituais de iniciação, casamentos pagãos e juramentos de fidelidade à raça e à terra. Os oficiais deveriam comprovar pureza racial por pelo menos 3 gerações e estudar ocultismo, mitologia nórdica e simbologia rúnica. Tudo isso fazia parte da construção de uma nova elite, uma aristocracia espiritual ariana, destinada a liderar a Alemanha por 1000 anos. Além do castelo, Himmler fundou a Ahnenerbe, uma instituição voltada a pesquisar e comprovar as origens místicas e raciais da Alemanha. Seus pesquisadores exploravam ruínas, mitos, línguas mortas e rituais antigos. A Ahnenerbe era como o braço acadêmico da Ordem Negra, legitimando suas crenças com uma pseudociência envolta em arqueologia esotérica, runas e folclore nórdico.
A obsessão de Himmler era tão grande que ele via a si mesmo como uma reencarnação de Heinrich, o rei saxão enterrado próximo a Wewelsburg. Ele acreditava estar restaurando uma linhagem espiritual perdida e fundando um novo império místico sobre as ruínas da Europa cristã e moderna. Com o fim da guerra e a queda do Terceiro Reich, o castelo de Wewelsburg foi parcialmente destruído. Muitos acreditam que numa tentativa deliberada de apagar os vestígios dessa igreja negra. Mas suas estruturas simbólicas, seus salões ritualísticos e seu imaginário continuam vivos, especialmente entre grupos ocultistas e neonazistas modernos, que enxergam no castelo um local sagrado. Hoje, o local abriga um museu dedicado à memória e à denúncia do terror nazista, mas o legado da Ordem Negra ainda é estudado e debatido. Mais do que um delírio de poder, o projeto de Wewelsburg revela como o nazismo não foi apenas um regime político. Foi um culto moderno, que usava símbolos, mitos e rituais para consolidar um domínio total, não apenas sobre o corpo, mas sobre a alma do povo alemão. O Terceiro Reich não foi apenas um projeto político ou militar. Ele também foi uma tentativa audaciosa de criar uma nova religião de Estado, uma fé pagã militarista baseada em sangue, solo, mitos arianos e símbolos milenares. No centro desse culto estava a SS, a guarda pretoriana de Hitler, conduzida por Heinrich Himmler, que desejava romper com o cristianismo e forjar uma nova espiritualidade germânica que consolidasse o poder espiritual do regime. Essa espiritualidade não era improvisada. Ela tinha símbolos, doutrinas, rituais e até uma liturgia própria, elementos de uma religião alternativa cuidadosamente construída. Himmler enxergava o cristianismo como um obstáculo para os objetivos do Reich. Para ele, era uma fé de submissão e fraqueza, oriental demais, enraizada em valores de compaixão, perdão e igualdade, tudo o que contrariava a lógica darwinista, hierárquica e racial do nazismo. Sua ambição era substituir os valores cristãos por um novo ethos, fundamentado nas antigas tradições germânicas, no paganismo nórdico e na exaltação da raça ariana como herdeira de um destino divino. A criação dessa nova religião nazista se dava por meio de um conjunto complexo de rituais simbólicos e cerimônias secretas praticadas especialmente pelas SS. Essas cerimônias eram inspiradas em tradições esotéricas, cultos antigos e estruturas templárias. Por exemplo, casamentos realizados por membros das SS não seguiam padrões religiosos tradicionais. Eles ocorriam em cerimônias pagãs, à luz de tochas, com juramentos feitos à honra da raça e ao sangue ancestral germânico. Não havia bênção de padres, mas sim uma invocação à natureza, ao destino ariano e ao compromisso com o futuro da nação. O batismo também era reinventado. Crianças nascidas de membros das SS passavam por uma espécie de rito de iniciação onde recebiam runas de proteção ao invés da cruz cristã. Era um batismo pagão, onde o nome da criança era entoado em cerimônia solene, e ela era consagrada ao espírito germânico, não a Deus. Esses rituais revelavam a profundidade com que o nazismo procurava moldar a identidade desde o nascimento, usando o simbolismo como ferramenta de controle social e espiritual. As datas festivas cristãs também foram reconfiguradas. O Natal, por exemplo, passou a ser celebrado como o Yule, um festival pagão do solstício de inverno. A árvore de Natal foi reinterpretada como o carvalho sagrado germânico e substituiu-se o presépio por símbolos solares, rúnicos e da mitologia nórdica. Os SS celebravam essas datas com cânticos e cerimônias que reforçavam o ideal de pureza racial e conexão ancestral. O objetivo era reconectar o povo alemão com uma suposta herança espiritual perdida, anterior ao cristianismo. Essas práticas ritualísticas tinham lugar em espaços cuidadosamente arquitetados, como o castelo de Wewelsburg, verdadeiro templo da nova fé nazista. Ali, oficiais de alto escalão da SS realizavam cerimônias de iniciação, onde juravam fidelidade ao Führer e aos princípios da raça, diante de símbolos como a roda solar, a águia imperial e a cripta das SS, envoltos em uma aura de mistério e poder. Além dos rituais públicos, havia também práticas ocultas internas, com inspiração em correntes esotéricas, astrologia, numerologia e runologia. Himmler era fascinado pelo misticismo germânico e acreditava que certas palavras, símbolos e ritos tinham o poder de despertar forças espirituais adormecidas na alma ariana. Elementos como a runa Odal, a runa da vida e da morte, o sol negro e o trícele não eram apenas ornamentações.
Eram parte de uma linguagem simbólica destinada a reprogramar espiritualmente os membros das SS, transformando-os em sacerdotes guerreiros. Muitos dos ritos também envolviam a exaltação dos ancestrais, com cerimônias que lembravam guerreiros caídos como mártires de uma causa eterna. Túmulos eram sagrados, e havia uma reverência quase religiosa pelo sangue dos heróis, símbolo da continuidade de um povo escolhido. O nazismo transformava a história em mito, e os corpos dos soldados em relíquias. Mesmo após a queda do Terceiro Reich, o legado dessa religião alternativa ainda sobrevive em grupos neonazistas modernos, que continuam a praticar ritos inspirados nas cerimônias das SS. Esses rituais representam mais do que nostalgia histórica. São tentativas de manter viva uma cosmovisão perversa, onde símbolos antigos são distorcidos para alimentar o ódio, o racismo e a obsessão por pureza. Em resumo, o nazismo não apenas quis controlar a política ou a guerra, quis controlar a alma, a criação de uma nova fé, com seus próprios símbolos, rituais e doutrinas, mostra o quanto a ideologia nazista buscava se enraizar de forma total, transformar as SS em uma ordem religiosa, reinventar o calendário, os casamentos, os batismos e até a morte. Tudo isso fazia parte de um plano maior de domínio espiritual, onde o Estado e a fé se fundiriam em um único corpo, o da raça superior. Apesar da derrota militar do nazismo em 1945, os símbolos criados, apropriados ou reinventados pelo regime continuaram vivos, não apenas nos livros de história, mas em tatuagens, bandeiras, grafites, comunidades digitais, músicas, filmes e até roupas de marca. Esses elementos simbólicos, carregados de significados profundos e perigosos, foram ressignificados ao longo das décadas e continuam sendo utilizados por diversos grupos que compartilham, em diferentes graus, ideologias extremistas, supremacistas ou nacionalistas radicais. A permanência desse símbolo se deve, em parte, ao seu poder visual e à maneira como o Terceiro Reich os construiu como uma linguagem secreta, com múltiplos significados e forte apelo emocional. Com o tempo, isso os tornou atraentes para grupos que buscam identidade, coesão e um código oculto de comunicação, algo que pode ser exibido abertamente ou disfarçado, dependendo do ambiente. Um exemplo claro disso é a adoção de números como códigos nazistas, como o 88, Heil Hitler, e o 14, referência às 14 palavras do supremacista David Lane, que frequentemente aparecem em bio de redes sociais, nomes de usuários, placas de carro e até senhas pessoais. Nas redes sociais e fóruns da Deep Web, como 4chan, Telegram ou Chan alternativos, há comunidades inteiras dedicadas à divulgação da simbologia nazista camuflada. Eles compartilham memes, vídeos, textos e manuais sobre como usar esse símbolo sem despertar suspeitas, como empregar variações da cruz celta, da águia imperial, do sol negro ou da runa Odal em estilos minimalistas ou estilizados para parecerem meras referências históricas ou cultura nórdica. Grupos neonazistas modernos, como o Atomwaffen Division, Blind Angel No, National Socialist Movement, Estados Unidos, Casa Pound, Itália, ou Golden Dawn, Grécia, fazem uso extensivo desses ícones. Eles mantêm sites, panfletos e materiais de propaganda com logotipos que misturam runas, cruzes estilizadas e figuras mitológicas germânicas, resgatando a estética da SS e dos antigos cavaleiros teutonicos. Suas roupas e uniformes seguem um padrão visual diretamente inspirado na iconografia nazista, muitas vezes adaptado ao século XXI. O mais alarmante, porém, é que essa simbologia também transbordou para a cultura pop e a moda, muitas vezes de forma descontextualizada ou sem que os próprios usuários saibam o que estão vestindo ou exibindo. Há marcas que já foram acusadas de utilizar símbolos controversos, às vezes escondidos em estampas ou padrões gráficos que remetem a suásticas disfarçadas, cruzes de ferro ou runas. Algumas tatuagens, como a runa da morte, o Totenkopf ou o trícele de 3 pernas, frequentemente confundido com símbolo celta neutro, também aparecem em perfis de atletas, músicos e influenciadores. Nem todos são neonazistas conscientes, mas o símbolo se espalha como estética rebelde. Na música, gêneros como White Power Rock ou Black Metal Nacional Socialista, NSBM, utilizam símbolos nazistas abertamente. Capas de álbuns, cartazes de shows e logotipos de bandas trazem elementos como a cruz solar, runas SS, a águia ou o martelo e espada.
Em subculturas como a dos skinheads neonazistas, botas com cadarços brancos ou vermelhos, jaquetas com insígnias rúnicas e até padrões de corte de cabelo formam um código visual que reforça o pertencimento ao grupo. Mesmo no universo dos jogos eletrônicos e filmes, alguns desses símbolos aparecem com frequência, muitas vezes como representação do mal, mas nem sempre com a devida crítica. Isso acabou levando ao fenômeno do fascínio estético pelo nazismo, uma perigosa valorização do design e da organização visual, sem considerar o conteúdo ideológico. O capacete da SS, o uniforme negro impecável, o estandarte rúnico, tudo isso virou símbolo de poder, frieza e eficiência para muitos jovens, dissociado de sua origem brutal. A estetização do mal pode, assim, romantizar uma história de genocídio. E há ainda os casos em que a simbologia nazista é utilizada como forma de provocação, principalmente por adolescentes ou jovens em busca de atenção nas redes. Postagens com memes, vídeos editados e até piadas sobre o Holocausto ou Hitler muitas vezes utilizam esses símbolos em tom sarcástico ou irônico, mas acabam normalizando e disseminando ideias perigosas sob o pretexto do humor negro ou da liberdade de expressão. Governos de vários países tentam proibir o uso explícito desses símbolos, mas a cultura digital possibilita que eles sobrevivam através de camuflagens, estilizações e reaproveitamentos. A suástica vira símbolo geométrico. A cruz de ferro vira ícone retro. A runa odal vira um amuleto nórdico em colares vendidos livremente. O sol negro aparece em murais de academia, ou em tatuagens de celebridades. Tudo isso mostra que o nazismo nunca morreu totalmente. Ele mudou de rosto, vestiu-se de modernidade e continua rondando nas sombras da internet e do imaginário coletivo. Por isso, reconhecer e compreender esses símbolos, suas origens, transformações e impactos, é uma forma poderosa de combater a ignorância e resistir ao extremismo disfarçado. Mais do que história, isso é vigilância cultural.